Oi, pessoal. Vamos fazer a correção da nossa atividade sobre simetria, certo? Foi o assunto estudado na nossa última aula. Então, foi a página 90 que eu passei para vocês, né? A primeira questão: quais as figuras a seguir apresentam simetria, né? A gente viu, né, na última aula que uma figura é simétrica, né? Quando a gente pega uma linha, né, traça uma linha em alguma posição, ou horizontal, ou vertical, ou inclinada, né? E que essa linha consiga fazer a divisão dessa figura ao meio, que ela fique como se fosse colocando um espelho, né? Um lado igual ao outro, né? Então, eu coloquei, a gente tem algumas figuras aí, deixa eu colocar aí, viu? A primeira figura aí, a gente tem um hexágono, né? Na segunda a gente tem um triângulo. E na letra C a gente tem uma árvore de Natal, né? Então, se a gente fosse olhar aí, né, o hexágono, vamos analisar. Depois eu vou ver, eu não lembro como foi que eu coloquei a apresentação, mas vou aqui, ó, cortar, usar minha criatividade, né? A gente tem que prestar atenção, a gente tem que pensar em uma posição que ela possa ficar no meio, né? Eu começo sempre, na horizontal. Se a gente traçar assim, na horizontal. Olha, hoje eu tô boa, viu? Ficou meio tortinho no fim. Esse lado de cima não tá igualzinho, não, a esse lado de baixo. Não tá assim, né? Porque minha linha não tá tão reta, né, minha gente? Mas tá bem parecido, né? Assim, porque tá um pouquinho torta no final e no início também eu comecei antes um pouquinho. Então, eu já vi que dá para dividir ao meio, né? Deixa eu apagar. Mas eu percebo que se eu fizesse assim, ó, deixa eu mostrar. Na vertical, não tão bom, né? Mas aconteceria a mesma coisa, ó. Tá vendo aí? Esse lado, esse lado, esse lado. Então, já achei 2 eixos de simetria, né? E tem vários outros, a gente vai ver nas outras questões. Então, a gente já marcaria letra A, né? Vamos para a letra B. Na letra B, já vou tentando. Na horizontal, e aí? Esse lado é igual a esse? Cadê esse pedacinho aqui do outro lado? Não tem. Então, já percebi que aqui não dá. Aí, vou pensar mais. Na vertical. E aí, cadê esse lado aqui? E aqui, esse lado é igual a esse? Não é, né, pessoal? Então, já percebi que também não. E se eu olhar, não, eu não tenho. Eu só olhando aqui, eu não consigo visualizar alguma coisa que eu possa deixar no meio, né? Então, se eu colocar assim, tá mais ou menos, né, professora? Deixa eu fazer novamente. Se eu colocar assim, cortar aqui. Se vocês perceberem, parece, né? Mas olhem, essa daqui, se eu traçar aqui, ele vai mais para lá um pouquinho, ó. Isso aqui é maior do que isso, ó. Essa linha, deixa eu apagar um pouquinho aqui, para mostrar a vocês. Essa linha aqui, olha o tamanho dela, olha o tamanho dessa aqui. Essa aqui é maior, ó. Essa aqui é maior. Ela vai até mais longe um pouquinho de diferença. Então, já não pode, certo? Então, vamos pegar a borracha aqui para apagar. Então, já não pode essa também, certo? Aí, vamos para a árvore de Natal, né? Eu já consigo visualizar, né, que minha árvore tem simetria, né? Ó, no meio, se você traçar uma linha bem no meio, né? Que eu não sei se eu vou conseguir. Vinha mais pra cá um pouquinho, pra direita, né? Mas você consegue perceber, ó. Esse lado é igual a esse lado é igual a esse lado é igual a esse, ó. E tá crescendo na mesma proporção.
E aqui também, só que eu dividi, não foi bem no meio, né? Mas depois eu vou botar os tracinhos nos lugarzinhos certos, viu? Então, letra C também tem simetria. Vou conseguir apagar essas bolinhas. Vou tentar. Então, vamos lá marcar a letra C. Vamos continuar para ver agora o que é que vai aparecer. Pronto, agora que apareceu, né? Olha lá como ficou divididinho no meio o tracinho que eu coloquei. E a árvore também, né? Já mostrei 2 eixos de simetria aí dessas duas figuras, uma de cada. Vamos para as duas últimas figuras dessa questão. Uma seta aí, né? Dizendo para virar à direita. E esse meio quadrado aí, meio com um detalhezinho nas pontas. Vamos tentar ver aqui, né? Deixa eu crescer. Vamos lá. Se eu traçasse... Aparece canetinha. Se eu traçasse na horizontal... Teria? Cadê esse pedaço aqui? Não, né? Se eu traçasse na vertical. Cadê? Esse lado aqui. Não, também. Se eu traçasse ela inclinada. Eita. Cadê? Olha, esse lado é igual a esse. Não, também. Então, já dá para perceber que a gente não consegue, né? Eu não consigo visualizar nenhuma posição que desce, né? Para ter um eixo de simetria. Então, a letra D não tem eixo de simetria. Isso aí é um quadrado, né? Então, se a gente traçar na horizontal, e aí? Esse lado aqui não é igual a esse? Esse lado não é igual a esse, não? Com certeza, né? Se eu traçasse na vertical, a mesma coisa. Então, esse daí sim, nós temos eixo de simetria. Então, marcaria também a letra E. Vamos ver lá? Olha lá, tá vendo? Tracei o eixo aí da letra E. Então, olha, poderia marcar também assim. Então, qual seriam as figuras? A, C e E. Continuando. Olha, apareceu alguma coisa errada aí. Indique quantos eixos de simetria tem cada figura. Vamos lá. Apareceu aí o A. Aí, o que é que acontece? Se eu traçasse, né, o eixo de simetria seria esse daí. Tem mais algum eixo de simetria? Será que eu consigo traçar? Se eu traçar ao meio. E aí? Se eu traçar aqui no meio, divide ao meio? Não, né? Então, vou apagar. Se eu traçasse na vertical. Oh, desculpa. Vertical já tem. Na forma inclinada, será que teria eixo de simetria? Não, também, né? Vamos continuar. Então, ele tem quantos eixos de simetria? Um eixo, né? Então, a resposta da letra E já tá lá. Letra B, nós temos essas pétalas aí, né? As pétalas de uma, como se fosse uma florzinha, né? O que que acontece? Vamos ver na horizontal. Vou tentar, né? Eita, como ficou bom. Na horizontal, então, nós temos simetria? Sim, né? Então, Na vertical. Eu tô tentando aqui fazer o melhor possível, viu, pessoal? Eita, eita lasqueira. Vamos lá. Deixa eu tentar começar daqui do meio. Pra ficar mais certinho. Tentar, né? Ó, como ficou bom. Esse ficou mais pra cá um pouquinho. Mas vocês conseguem perceber que tá no meio? Que, ó,
a pétala foi dividida, essa pétala foi dividida no meio e as duas pétalas, uma da direita e da esquerda, elas são também simétricas. Então, agora teremos 2, né? Se eu colocar inclinada, se eu colocar aqui, ó, eita. Aqui para fazer com o dedo é difícil, pessoal. Mas vou tentar. Oh, Jesus. Pronto, mais ou menos, né? Então, se você olhar para o lado direito dessa terceira linha, para o lado esquerdo dessa terceira linha, você vai ter duas pétalas de um lado e duas pétalas do outro. Se essas pétalas são iguais, né? Então, vai ser semelhante esses dois. Então, teremos mais outra semelhança aí. Se você colocar do outro lado, aqui, ó. Tá. Eita, Jesus, que vai ser ruim, viu? É complicado, viu, pessoal? Mas eu vou tentar. Pronto. Mais ou menos, né? Então, se você olhar para a direita dessa quarta linha, tem duas pétalas de um lado, duas pétalas do outro. Então, é simétrico também. Então, já temos 4 eixos de simetria. Eu não consigo visualizar mais nenhum eixo de simetria, certo? Mas você tem que analisar porque tem figuras que tem muitos eixos de simetria. Então, ó, deixa eu mostrar aí, ó, tá vendo? Número 1, número 2, ó, número 3, número 4. Não ficou tão ruim não o meu, né? Deixa eu só apagar aqui pra gente... se eu apagar, vai apagar os coisas tudo. Não, deixa assim. Mas vocês estão vendo, é onde eu fiz mesmo. Só que tá um pouquinho, algumas coisas eu entortei um pouquinho. Mas faz parte. Vamos pra letra... Aí, mostrou, né? 4... Agora, vamos pra letra C. Nós temos, de novo, né? O hexágono. Vamos lá. Oh, já foi, né? Então, eu vou deixar o computador fazer e eu vou só mostrando. Então, na vertical, tracei, né? Então, dividiu ao meio, o lado direito é igual ao esquerdo? É. Então, número 1, né? Vamos ver. Na horizontal, a parte de cima não é igual à parte de baixo, não? É, né? Então, vamos colocar número 2. Se eu cortar na transversal, olha, liguei esse ponto de baixo, olha. Esse ponto aqui, ó, um dos vértices, né, ó, tá aí, com o outro vértice lá em cima. Então, liguei os vértices. Aí, se você girar um pouco o livro, você vai ver, ó, esse lado aqui, ó, tá vendo? Não é igualzinho a esse, não. É, né? Então, deixa eu apagar aqui. Então, esse também é um eixo de simetria. A mesma coisa, eu vou olhar e eu tenho mais 2 pontos para ligar, que é esse aqui e esse, né? Então, eu vou deixar o computador fazer, porque ele é perfeito. Ele é maravilhoso. Ó lá. Eu dividi no meio aqui, né? Deixa eu mostrar. Deixa eu só subir um pouquinho. Olhe. Qual foi? Essa aqui, ó. Eu tenho esse segmento de reta aqui e esse. Aí, eu dividi no meio. É porque eu descia mais um pouquinho aquele. Aí, acaba me prejudicando. Deixa eu só ajeitar aqui. E esse aqui, né? Aí, eu dividi ele no meio. Aí, o que que vai acontecer, ó? Se você perceber, esse lado, ó, começa aqui com esse pedacinho, aqui também tem esse pedacinho, ó. Aí, vem pra cá, depois vem pra cá, né?
Olha, assim, né? Tá falhando a caneta, parece. Deixa eu apagar. Aqui. Aí vem, e vem, né? A mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? Aí vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Certinho. Então, teremos mais outro eixo de simetria, né? Então, vou assinar aqui. 4. Vamos ver se temos mais. A mesma coisa, como eu disse a você, né? Os dois pontinhos e temos a divisão também aqui no meio, ó, pessoal. Podemos dividir aqui no meio e aqui no meio. Aí, ó, traçando aqui. Vamos ver qual é o que o computador vai colocar agora. Deixa eu apagar só. Vamos ver. Ó, dividiu no meio de novo, certo? Então, já sabemos que temos outro eixo de simetria. 5. E, por último, liguei os dois pontos que eu falei a vocês, que eu acho que aí agora a gente não consegue ter mais nenhum eixo de simetria. Então, a gente vai ver que esse tem 6 eixos de simetria, né? O hexágono. Olha que coincidência, né? Hexágono, hexa, são 6, né? Então, por acaso, será que teremos 6? Não sei, vamos ver outros exemplos, quem sabe. O número 1. E aí? Se eu dividir no meio, vai dar certo? Não, né? Se eu dividir no meio na horizontal, viu, pessoal? Se eu dividir na vertical, também não, porque tem a perninha não, né? A partezinha, parecendo a casinha, né? Não, também não. Inclinado, também não. Não temos nenhuma posição que tenha eixo de simetria. Então, teremos 0 eixos de simetria. E a segunda, letra E, já tem a resposta, né? Vamos ter 2 eixos de simetria, que é a letra H, né? Olha, lá na letra A, a gente teve a letra A, né? E no nosso alfabeto, a gente tem várias letras que possuem eixos de simetria, né? A letra A possui um eixo, que a gente já viu, e a letra H possuirá 2. Quem são eles? Um na vertical e outro na horizontal. A inclinada a gente não consegue, certo? Na forma inclinada a gente não consegue. Então, a gente só teremos esses 2. Continuando, terceira. Quais pares de figuras a seguir mostra uma reflexão? Olha, pessoal, vamos lembrar. Reflexão, refletir é como na simetria. Quando você traça o eixo de simetria, essa linha, né, é como se fosse um espelho refletindo o que está na frente dele, né? Então, a reflexão é isso. Se você colocasse um espelho, o que seria refletido do outro lado? Vamos lá. Então, eu tenho aí essas 2 setinhas, né? Pronto. Aí, se você colocasse um espelho aqui, ó, deixa eu mostrar. Se você colocasse um espelho aqui, ó. Desculpa. Se você colocasse um espelho, isso aqui é a reflexão disso? Olhe, pessoal, aqui do lado tá aparecendo isso? Não, né? Olha como esse vai até mais longe e esse vem só até aqui, ó. Então, não tá acontecendo uma reflexão, né? Nesse caso, não, né? Então, vamos continuar. Olha lá, botei o espelho, né? Será que aconteceria de ter? Não, né? Nessa, se eu colocasse um espelho aqui, né? Aí, vamos analisar. Veja, viu, pessoal? Esse lado, ó. Tá vendo ela aqui, ó? É porque eu não consigo traçar retinho, mas tá aqui, né? Ó, desceu certinho, olha. Veja que o tamanho coincide, ó. Tá vendo? Se você analisar direito, coincide. É a mesma figura. Ela está sendo refletida, certo? Então, essa aqui tá ok, né? Vamos para a terceira. Na terceira, a gente tem 2 carinhas aí, né? Então, se eu pegar e traçar isso aqui,
Deixa eu botar aqui quando eu quero ele não volta. Ficou um pouquinho, não ficou nítida essa figura, mas no livro vocês têm ela mais nítidazinha, né? Então, o que que acontece? Deixa eu pegar aqui a canetinha, que quando ela não quer aparecer, ela não aparece. Você começa, né, aqui, ó, aqui também. Aí começa por quem? Pela boca. Olha o tamanho dessa boca, não tá igualzinha àquela, não? Deixa eu apagar aqui. Certo? Aí depois vem o quê? Um espaço, né? E depois vem os olhos. Como ela vai refletir, ela vai ficar de cabeça para baixo, certo? Ela sempre fica de cabeça para baixo. A reflexão aí, uma vai ficar de cabeça para baixo. Porque a gente tem que começar. O que é que veio? Veja como Pera ainda. Aqui, ó. A distância aqui, ó. É a distância daqui para cá igual a daqui para cá. A distância daqui para cá tem que ser igual à distância daqui para cá, certo? Deixa eu apagar. Vamos lá. Então, esse daqui também é simétrico. Ou tá simétrico? Simétrico também. Ele tá representando uma reflexão, na verdade. E o quarto item, se eu traçar. E aí, pessoal, ó. Essa estrela aqui, ó. Ela tá a uma distância daqui, ó. Cadê essa outra? Ela tá aqui. Ela tem que estar à mesma distância. Ela tá girada. Ela girou, né? Então, não tem reflexão aí não, viu, pessoal? Então, não tem reflexão. Vamos para a próxima. Então, os pares são o 2 e o 3, né? A página 91. Na página 91 temos: quais dos pares de figura a seguir apresentam figuras simétricas por simetria de translação? Simetria de translação. Eu expliquei a você, ó. O translado de alguma coisa é você mudar a posição de alguma coisa. O translado é isso. Você foi da onde até aonde, né? Qual vai ser o translado quando você vai para uma viagem? O translado, você vai sair de tal lugar, vai para tal lugar, depois de tal lugar e vai chegar em tal lugar, né? Então, a figura, você vai deslizar com ela em alguma posição, ou na vertical, ou na horizontal, ou inclinada, certo? Aí a gente vai ver, ó. E aí, esses dois triângulos, eles são simétricos? Primeiro, ela tem que ser figura simétrica. Se elas não forem figura simétrica, a primeira coisa, simetria de translação. Então, a primeira coisa que tem que acontecer é a figura ser simétrica. Então, se vocês perceberem aí, a figura é simétrica. Simétrica, né? Elas são iguaizinhas, né? Desculpa. Semelhantes, eu falei simétrica. Elas precisam ser semelhantes. Se elas não forem semelhantes, então não vai ter simetria de translação. Aí o que foi que aconteceu? Essa figura saiu daqui e foi desse ponto aqui, foi parar aqui, ó. Então ela desceu na vertical. Desceu na vertical, né? Tomando como referência o triângulo de cima, né? Se eu olhasse para o de baixo, eu dizia que ela tinha subido, né? Então, teve um deslizamento ou para cima ou para baixo, com essa distância aqui, certo? Que eu não sei qual é. Vou apagar aqui. Vamos ver. Então, essa daqui teria simetria de translação, né? Porque elas são semelhantes, né? As figuras são semelhantes e idênticas, né? Aí a gente só faz o quê? Descer ou subir ou ir pela diagonal, né? Vamos ver outro exemplo. Letra ou número 2. Você olhando já, né? Como diz, simetria de translação, as figuras têm que ser idênticas, né? Não podem ser diferentes, não. Olhando para a figura de cima, né? A amarelinha, e para a figura vermelha, vamos ver se elas são iguaizinhas. Essa tem uma ponta aqui, mas depois ela só desce até aqui, ó. E essa tem uma ponta, mas ela desce até aqui. Então, essas duas figuras são simétricas
Olhem, se vocês perceberem, ó, esse lado aqui é igual a esse. E esse lado aqui é igual a esse. Tá vendo, ó? Que é, veja embaixo, ó, subiu lá, depois desceu. Subiu lá, depois desceu. E essa só foi até um pedacinho. Então, elas estão invertidas, né? Ela trocou, né? Fez uma inversão de lados, né? Um lado direito tá no lado esquerdo, né? Então, e é isso que é uma simetria de translação? Não. A simetria de translação, ela só vai deslizar a figura. Não vai fazer mudança de posição, de lado, nem nada, não. Só desliza a figura, certo? Então, essa a gente não marca. Vamos essa. Aí, ó, tem um rostinho, de novo esse rostinho, né? Então, essas figuras... Eita, esqueci de desligar. Pera ainda, viu, pessoal? Esqueci de fazer um negócio aqui. Deixa eu botar modo avião. Senão eu não vou dar aula. Deixa eu apagar aqui que acabei riscando aqui. Olha lá. Ô, gente. Tá em modo avião agora? Tá. Vou apagar aqui. Borracha. Me ajude. Desculpa aí, pessoal. Porque às vezes a gente esquece que tá dando aula e não bota no modo avião. Então, vamos voltar. Então, a gente tem agora aí dois rostinhos. Eles são idênticos, né? Então, o que que acontece? Essas letrinhas que apareceram aí é do livro lá, viu, pessoal? Não desconsidere, por favor. É porque eu faço a copio, né, do livro. Aí, o que que acontece? Desculpa. Houve uma simetria de translação. O que é a simetria de translação? Você vai pegar uma figura e vai transladar, vai caminhar com ela. Aí, se vocês verem, ó, aqui os olhinhos, né? Deixa eu pegar o olhinho aqui. Então, eu andei com essa figura até aqui, ó. Eu arrastei ela por essa distância aqui, ó. Certo? Então, mudou a posição dela, ela só trocou de lugar, né? Não mudou, não virou, não fez nada. Ela tá certinho. Eu arrastei ela da mesma maneira que ela tá, eu só fiz arrastar, certo? Então, nós teremos aqui uma simetria de translação. Deixa eu apagar aqui. Vamos continuar. E a letra E, a letra E, desculpa. O IV, né, que é o número 4, o item 4, IV, tem simetria de translação. Veja, a figura, quando eu disse a vocês, para acontecer simetria de translação, você vai arrastar em uma direção, né? Você não pode mudar, ó, ela tava aqui, né, ó, é em linha reta, ó. Se você fosse arrastar para baixo, por exemplo, uma distância, ficaria assim, né? Mas olha que, como foi que ficou? Ela tava assim e acabou ficando assim, ó, como se tivesse uma rota girada, né? Mas não em relação a um eixo, a um ponto, né? Não tem nem rotação aí, por causa que não é em relação ao ponto. Ele girou de qualquer jeito, arrastou e virou. Você tem que arrastar, mas a figura tem que ficar na mesma posição, ó. Ela teria que vir assim, ó. Ter a mesma distância aqui, ó. Aí sim, aí você ia fazer assim, assim. É porque não dá pra eu desenhar. Eu tentei até pensar uma maneira de arrastar a figura, de ter a figura e conseguir arrastar, mas eu não achei nenhum programa que me ajudasse com isso. Eu tinha um programa, mas só que eu tinha que usar no computador, só que eu não sei utilizar esse negócio aqui eu uso no celular, pessoal. Eu não consigo usar, a professora tá aprendendo ainda. Graças a Deus que eu já arranjei esse, para podermos fazer essas correções, viu? Vamos continuar. Então, quais foram as respostas? Os pares 1 e 3, né? Vamos para a 9ª questão. Observa a figura a seguir, que mostra uma circunferência, né, de centro O e 4 figuras, 1, 2, 3 e 4, que são simétricas entre si, por simetria de rotação. Então, é rotação, né? Você vai rodar em relação aí, né, a um certo ponto, vai rotacionar
em relação a um certo ponto, né? Temos aí essa figura, ó, tá vendo, ó? Olha, veja que a figura 1, na figura 1, nós temos, deixa eu só descer um pouquinho aqui. Nós temos um triângulo, né? Olha ele aqui. E aí, como a gente tem essa circunferência, o que é que acontece? Deixa eu só apagar aqui. Esse triângulo, ele vai saindo, ó. Veja que o vértice desse triângulo continuou o mesmo aqui, ó. Ele tá no mesmo vértice, ó. Depois vem pra cá e sobe, vem pra cá e sobe. E desce depois, né? Aí, o que foi que aconteceu? Ele vai andando, é como se ele fosse pegar, ele tivesse pegado essa figura, fez isso que eu fiz agora, ó. Não tem esse triângulo? Aí, ele tá com essa figura, aí contornou. Aí, arrastou a figura, arrastou e contornou de novo. Aí, arrastou mais um pouquinho, de acordo com um certo ângulo, e contornou. Quem é esse ângulo? 60 graus. Depois, arrastou de novo e contornou. Aí, formou as 4 figuras, né? Então, aí... Deixa eu apagar tudo aqui, que eu fiz só as borrachas. Aí, o que que acontece? Ele pergunta... Com base na imagem, responda. Qual o ângulo de rotação entre a figura 1 e 4? Então, você vai ver qual foi o ângulo formado. Eita. Agora que eu quero que ele volte, ele não volta, esse danado. Pronto. Já deu a resposta, não vou brigar com ele não, porque eu tô da paz. Qual o ângulo de rotação entre as figuras 1 e 4? Olha, pessoal, olha. Deixa eu mostrar aqui. A figura não tá muito nítida, não, porque tem horas que dá o piriri. A figura não ficou muito boa. Veja, da figura 1, pra gente chegar na figura 4. Tem dizendo aqui, ó, daqui pra cá, 60 graus. Daqui pra cá, mais 60, mais 60. 60 mais 60 mais 60 dá quanto? 180. Mas ele poderia ter vindo desse lado aqui, né? Aqui também seria 180, porque a gente sabe que um ângulo, a gente tem que saber que uma volta completa dá 360 graus, né? Aí ele fala, aí na resposta já, né? Deixa eu só ver, né? No sentido horário ou anti-horário, na verdade. Seria no sentido qualquer um dos dois. Por quê? Como eu disse, né? Apagar tudo. Ela poderia ter vindo daqui por aqui, né? Ou por aqui. Mas ela tá no sentido... Olha, qual é o sentido da... Peraí, viu? Peraí, pessoal. Qual o sentido que ela tá indo? Olha, o sentido horário é o do relógio. É esse, ó. O relógio anda assim, né? Pra cá. Eita, setinha linda. Apagar tudo. Deixa eu só... Ai, Jesus. Apagar tudo. Deu piriri agora. Deixa eu só ver o negócio aqui, viu? Então, né? Deixa eu agitar aqui. Então, ela poderia vir no sentido, como eu disse, horário é pra direita, né? Anti-horário seria pra cá. Ela poderia vir assim, né? Parar aqui, na verdade. Ou então o contrário, vir por aqui. Então, é como uma resposta tá dizendo aí já, né? Que ela foi mais rápida do que eu. Então, poderia ser no sentido horário ou anti-horário. Ela poderia vir pelo lado de cá também e chegar na figura 4. Letra B. E esse ângulo... Não, esse é o mesmo ângulo de rotação das figuras 2 e 3. Vamos para a figura 2 e 3, ó. 2 e 4, desculpa. Se eu tiver com a figura 2... Tá osso esse slide hoje. Se eu tiver na figura 2, a figura 2 tá aqui. Para eu chegar na figura 4, veja, daqui para aqui foi quanto? 60. E daqui para aqui? 60. Então, agora eu só andei 60 mais 60. Quanto é que dá? 60 mais 60, 120. Então, esses dois é o mesmo ângulo que a gente tinha na letra A.
É 180 também? Não, é 120, né? Então, não, porque o ângulo agora fica de 2 para 4 é 120. E ele pode ser no sentido anti-horário e horário ao mesmo tempo? Não. Se eu vou de 2 para 4, eu só tenho esse caminho agora. Não tem como eu ir pelo sentido horário, certo? Então, a gente acaba a nossa atividade, né? Pessoal, tive muito pouco retorno dessa atividade, viu? Eu tô sentindo falta dos alunos. Pessoal, não fez atividade? Faz e me manda no privado. Eu quero que pelo menos assim, tente fazer, assiste o vídeo, corrija, se não entendeu. Eu atendo muitos alunos professora, não entendi. Tem alunos que me ligam, diz, professora, eu não consegui fazer essa questão. Eu tento fazer uma chamada de vídeo, alguma coisa para poder explicar. Estou tentando ajudar, né? Então, já que alguns não querem, infelizmente, e só acham que, não entendo, não entendo. Então, não entende não, me diga que eu vou fazer uma videochamada com você, eu vou explicar, vou lhe dar uma aula pelo celular, uma chamada de vídeo, alguma coisa. Eu tento lhe explicar de alguma maneira, certo? Tenham todos um bom dia e até a próxima.